esse mapa mental ele já traz, né, os nossos generais que presidiram o Brasil durante esse período. Quem estava aqui na aula passada do Beto sobre Jango? Foi a última aula do Beto. Mas só, né, para lembrar vocês, o nosso presidente, João Goulart, ele foi deposto pelos militares, e aí em 1964 a gente começa isso que a gente chama de ditadura militar. Tá? E também, por que eu uso o termo ditadura? A gente vai falar um pouco sobre isso através do processo que se desenvolve. Porque durante muito tempo esse processo foi chamado de Revolução. Revolução de 1964. É assim que apareciam nos jornais da época. É assim que os militares tentaram passar, né, tentaram escrever essa história. E também, talvez foi um erro dos ditos menos radicais, de depois começar a chamar de regime militar. Às vezes pega até, a gente fala sem querer, regime, para justamente tentar suavizar o período. Quando você vê alguém falando regime, não é nem às vezes que a pessoa tem que perguntar para ela, tem que conversar, às vezes a pessoa não acha que não foi uma ditadura, mas é porque ouviu tanto esse termo. Mas esse termo ele foi muito utilizado para suavizar, sabe, depois que a coisa passou, a democracia parecia que estava estabelecida, né? Passamos um tempo da esquerda no poder, então parecia que estava confortável para você chamar de regime. E aí talvez foi o nosso grande erro, talvez de repetir algumas coisas aqui. E eu lembro quando eu estava estudando historiografia, que é uma teoria da história que que você fala muito sobre essa questão da nomenclatura, né? Principalmente em 1930, tem intelectuais renomados que falam movimento de 30, que falam revolução de 30 e que falam golpe de 30. E aí nós temos alguns meios para poder dialogar com isso. O que é um golpe, o que é uma revolução e o que é um movimento. E aí, sensual. O que a gente vai mostrar aqui, esse processo que a gente vai mostrar aqui, por que é legítimo você chamar esse período da história do Brasil de 1964 a 1985 de ditadura. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, João Goulart caiu, os militares assumem o poder, e o primeiro cara que vai assumir o poder é esse, e aí a gente pode falar com muito desrespeito mesmo, é esse tiozinho aí, todos esses. Castelo Branco, tá? A gente vai falar desse primeiro período, tá vendo que ele está em verde? Esses três primeiros presidentes, eles estão em verde justamente porque eles representam muito um período específico. A gente vai começar aqui com Castelo Branco, em 1964, que é onde ele vai começar a dar as bases para esse governo ditatorial. Tá? Uma fala do Beto que a gente estava até conversando antes, que eu gosto muito de tentar passar essa impressão para os meus alunos, é que uma ditadura, um processo autoritário, ele nunca começa do dia para a noite. Olha, acordamos nesse dia, no dia do golpe, tudo já estava diferente, o exército já estava na rua, os direitos já foram cerceados. Não, isso acontece através de um processo. Então tudo isso vai levar um tempo porque é muito mais interessante você fazer assim, porque a coisa se cristaliza, ela se naturaliza. Quando a coisa vem de forma brusca na sua vida, parece que gera um impacto maior. Mas quando vem de forma, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, pingos de autoritarismo, até você fala, como que a gente chegou nessa merda que a gente está? Então esse movimento, ele é muito comum na história. Você tem um processo que começa lá atrás,
como o Beto colocou, olha, isso aqui que aconteceu com o João Goulart já estava dando indício de que a coisa não estava boa. Mas tá, o Castelo Branco ele vai chegar já colocando os atos institucionais. Vocês já ouviram falar, talvez o mais famoso dele é o tal do AI-5, que vira e mexe, está no noticiário, aí a gente vai falar sobre isso. Mas o governo militar gostava desse tal de AI, né, que era o atos institucionais, tanto que ele fez 17 ao longo do período militar. Nós não vamos tratar de todos eles, porque tem uns ali que é mais do mesmo. Eles não eram tão criativos assim, mas a gente vai falar dos 5 primeiros, que é bom para a gente entender como que começa esse governo. Aí, de abril de 64, tá? Já no primeiro mês de governo, né, de ditadura militar. O que é esse AIU? Ele inaugura a ditadura e ele vai dar poder de alterar a Constituição, só isso. Então, a partir de agora, a gente pode alterar a Constituição, pode cassar as leis legislativas, porque para a gente entender o impacto como disso, a gente tem que entender como funciona o Congresso. Nós temos um presidente que é eleito e ele representa o executivo. Nós temos os deputados, os senadores que são eleitos, eles representam o legislativo. E nós temos o judiciário, que é a corte que é indicada pelos presidentes. Então, esses 3 poderes, eles precisam funcionar em harmonia para que o sistema democrático funcione. Quando um poder tem o poder de alterar o outro poder, ficou uma beleza essa frase, né? Quando, por exemplo, o executivo ele tem poder de mexer no legislativo, aí a coisa já começa a complicar. Eu dei um exemplo para falar para o nono ano, que é o seguinte, imagina, o Jorge Jesus é o técnico do Flamengo, certo? 3-1 no Palmeiras. Vou cortar ao vivo aqui. Boa! Aí o Jorge Jesus, ele pode escalar o time do Flamengo, beleza. Aí a gente altera a regra para que o Jorge Jesus possa escalar o time do Flamengo e o time do Palmeiras. É isso que os militares estão fazendo. Eles estão pegando o poder de que, olha, a gente não vai só controlar o nosso time, a gente vai controlar o time adversário. E aí, jogar contra o time adversário. Aí pode colocar o Dudu de goleiro, o Everton de camisa 10, e pode alterar completamente o outro time para favorecer o Flamengo, né, no caso, mas que no caso do meu exemplo é a ditadura. Então é isso, ele está, aqui no AIU ele está falando, olha, eu vou poder mexer em tudo. E não que nesse momento ele vá de fato mexer. Esse é o lance. Mas ele está legitimando isso. Ele começa a legitimar essa prática. Ato institucional 2, ele coloca os partidos na ilegalidade, ele vai dissolver parte desse Congresso, vai formar apenas 2 partidos, que é o dos próprios militares, a Arena, e o MDB, que é uma oposição, que fazia sim uma oposição, existia deputados ali que combatiam as falas dos militares, contudo era uma oposição muito mais controlada, não era uma oposição ferrenha, né? E aí aumentam o número de juízes, puniam os inimigos do regime, e principalmente ali, gente, cortou, você não vota mais para presidente, a partir de 1965. Próximo ato institucional, o AI-3, de fevereiro de 1966. Bem, as eleições estaduais ainda estavam mantidas. As pessoas não votavam para presidente, mas votavam para governador e para prefeito. Contudo, o governo, os militares, eles começaram a perder várias eleições e começaram a perder poder no Congresso devido a isso. E aí, o que eles fizeram? Não, vamos acabar também com as eleições diretas para governador. Agora, o governador e o vice também vai ser indicado indiretamente. A população não vai votar mais para esses cargos. Vai votar nos deputados, se ainda continuar votando nos deputados que ou eram da Arena ou do MDB, e esses deputados elegiam esse presidente. Mais ou menos como acontece hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, que hoje é o Rodrigo Maia, por exemplo. Os deputados todos são eleitos e lá dentro eles fazem uma coalizão e votam para eleger o presidente da Câmara dos Deputados. Só que assim seria para tudo.
para governador, para vice-governador, e o governador eleito iria indicar o prefeito da capital. Como eu falei, as coisas não foram se rompendo de forma abrupta, né? Não foram se rompendo de forma ali, ó, de uma vez. Foi um processo. E aí chegamos ao AI-4. O ato institucional 4, que é de dezembro de 1966, ele na verdade vai dizer o seguinte: vamos convocar uma nova constituinte. Então ele vai convocar a Assembleia para fazer uma nova Constituição, revogando a Constituição de 1946 para promulgar a Constituição que seria de 1967. No caso, promulgar é ser muito legal da minha parte, é quase uma outorga, né? Porque o povo não vai conseguir escolher nada do que foi votado ali. Então chegamos para o próximo general ali, o Costa e Silva, 1967 a 1969. Ele vai estar no poder, né? Então ele vai dar início, pessoal, que nós chamamos de anos de chumbo. E por que isso? Justamente aí as pessoas começam a perceber que os militares estão avançando dentro do seu plano autoritário. Pô, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, e tá vendo que cada vez mais os militares estão crescendo, né? E se inflando ali no poder. E aí as relações, né, entre estudantes e militares, elas vão ficar um pouco acirradas. Vai ter uma manifestação de rua dos 100 mil, que as pessoas vão para a rua para poder mostrar o seu descontentamento com o regime, com o governo naquela época. E nessas manifestações você tem o assassinato pela Polícia Militar de São Paulo, mais um para conta, do estudante Edson Luiz, o que vai dar mais tensão ainda às manifestações, né? Principalmente ali estudantes, artistas, políticos, as ruas ficam inflamadas e a coisa começa realmente a pegar. Contudo, gente, qual que é o problema de você ser governado por militares? O sistema militar, ele não funciona a partir do diálogo. Não existe diálogo, vamos dialogar, você pensa isso, eu penso... Não, ele funciona a partir da hierarquia. Cada pessoa ali tem uma patente, e a patente mais alta ela vai mandar sempre. A pessoa com patente mais alta fala, você obedece. Não existe questionamento quanto a isso. As ruas não estavam concordando com o que estava acontecendo. Tinha gente concordando? Tinha. Óbvio que tinha. Né? Mas existia muita gente descontente com aquela agressão que a democracia estava sofrendo naquele momento. E aí, como eu falei, como a mentalidade militar tem pouco apreço e pouco diálogo com a democracia, vem o famoso AI-5. O AI-5, ele veio de 13 de dezembro de 1968, e vocês já ouviram falar dele algumas vezes, recentemente tem circulado na boca de filho de presidente, ministro da economia, anda falando desse tipo de coisa. Mas o que foi o AI-5 e por que ele fica tão marcado? Ele é basicamente o golpe final, né, no restinho de democracia que existia daquele período. Então você tem o fechamento do Congresso Nacional, todo mundo perde seus mandatos, seja você de que partido for, e o presidente ganha plenos poderes sobre todos os outros poderes. Tá? Que eu acabei de falar para vocês. O presidente ele manda no executivo, mas agora ele pode intervir nos estados e nos municípios, ele pode cassar mandatos, ele pode suspender direitos, ele pode decretar, ele decretou, né, o recesso do Congresso, e ele suspendeu o habeas corpus também, entrando na esfera do direito, do judiciário, né? Uma pessoa agora, ela perde o direito da defesa, ela perde o direito de responder em defesa. Então isso é muito sério. A gente às vezes fica revoltado com habeas corpus, mas num Estado de Direito é essencial que você tenha esse direito de se defender.
Porque senão você pode ser sempre acusado pela elite que normalmente domina o país. E o AI-5, ele tinha os militares talvez tinham a meta, né, de ter uma duração de 180 dias, 6 meses. Mas aí eles dobraram essa meta várias vezes, né, porque durou uns 10 anos, esse AI-5. Foi quando realmente legitimou ao fim da democracia e qualquer resquício dela. E aí também, mas o Costa e Silva morre. Coitado. Eu falo que eles eram velhos e morreram. E aí entra o Médici, tá? O Médici, ele vai governar, né, de 1969 a 1974, e ele vai ser muito paradoxal, vai ser o momento mais paradoxal desse período. Por quê? Ao mesmo tempo que aumenta a repressão, é exatamente nesse período que a repressão fica muito impactante, porque os grupos de contrários à ditadura também vão começar a se organizar, até pensando em guerra armada e tudo mais. É justamente um momento de maior popularidade do regime. Por que eu estou falando isso? Aconteceu uma propaganda muito forte devido ao crescimento econômico do Brasil na época. Vocês já ouviram falar da expressão milagre econômico? Talvez já passou na escola, alguma coisa assim nesse sentido. O que é considerado milagre econômico? Quando que os economistas usam essa terminologia? É justamente quando o país ele começa a crescer mais de 10% ao ano. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ele começa a crescer mais de 10% ao ano. E aí eles começam a falar de milagre econômico, falar que o Brasil está virando um país de primeiro mundo, falar que a economia cresceu, que nós estamos muito bem perante as maiores potências mundiais, a economia vai bem e tudo mais. Para melhorar, em 1970, o Brasil ele é tricampeão mundial de futebol, com um dos times que as pessoas que são especialistas em futebol falam que foi um dos times mais magistrais do mundo, com o melhor futebol jogado. Tem até uma passagem você já viu do Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que ele fala, né, que quem não acredita que futebol é arte é porque não viu a seleção de 1970 jogar. Então, porque de fato era uma seleção muito boa, só que trouxe também mais propaganda à ditadura militar, uma propaganda positiva. Pô, a economia lá em cima, nós somos campeões do mundo, tudo vai bem, sabe? Tudo está ótimo. Os militares levaram a gente a uma potência. Mas estava mesmo? Então, é aí que chega a questão. Existe um economista, o economista da época chamado Delfim Neto. Outro que não morre, né? Não morre. Esse não morre. Esse não morre. Ele falou o seguinte, olha, para você dividir o bolo, para você fazer uma boa divisão das riquezas, é como um bolo. Primeiro você tem que fazer esse bolo crescer, para depois dividir ele e dar um pedaço para cada um. O bolo cresceu, mas não dividiu muito bem não. E aí entra a questão da pergunta do Leandro, que ele falou, tem muita gente que defende a ditadura militar, falando que foi um período de prosperidade, que tinha emprego e tudo mais. E de fato, existia uma empregabilidade muito alta, as pessoas tinham emprego. A própria ditadura investiu em várias obras faraônicas estatais. Contudo, nesse período houve um absurdo, o nosso abismo social ficou absurdo, porque a remuneração por esse emprego era horrível. As pessoas trabalhavam, mas o salário ele era para subsistência.
As pessoas pobres não ficaram ricas nessa época. O consumo, ele não aumentou nessa época. A concentração de renda aumentou. As pessoas que eram ricas ficaram mais ricas e as pessoas que eram pobres não passavam fome, tinham um salário de subsistência. Então, quando se olha o cenário de hoje, com 12 milhões de desempregados, talvez até mais se contar os Ubers, que aí vai para 20 milhões, você tem essa perspectiva, né, de pensar que tudo era melhor, mas nada, não tem um dado que você consegue falar que era melhor antigamente, nesse período. Educação. A taxa de analfabetismo lá em cima, as pessoas não iam para a escola. Perguntem para os avós de vocês até que série que eles estudaram. Porque provavelmente eles viveram nesse período. Meu avô, com 78 anos, ele nunca foi na escola. Ele não sabe ler. Não, sim. A maioria que conseguiu ter acesso foi até a quarta, quinta série. Meu pai estudou até o 4º ano. Aprendi a escrever, fazer umas contas básicas. Você ia falar? Não, é porque normalmente tinha só a de primeiro ciclo, né? Sim. Só tinha, aprendeu a ler, escrever, fazer conta, não tinha outra escola, você fazia o segundo. Até porque era uma burocracia, você tinha que prestar prova para ir para o que chamavam de ginásio, né? Era por admissão. Era mais ou menos como é a ETEC hoje. Era mais ou menos nesse esquema, só que para qualquer pessoa acessar a quinta série, por exemplo. Entendeu? E aí, não existe nenhum dado. Estava falando aqui, Leandro, da sua pergunta. Não, estava ouvindo. Que é justamente essa impressão, porque havia uma empregabilidade boa. O estudo não era tão valorizado O também. estudo tinha não essa era questão. tão valorizado porque você tinha uma massa de analfabetos. Sim. Muitas pessoas eram analfabetas ou sabiam somente escrever o próprio E nome. culturalmente a questão era, você tem que trabalhar para ser alguém, acabou. Cultura, isso que a gente chama de cultura, pessoas ligadas à música, à arte e tudo mais, isso era muito ligado à classe média, universidades. Então, essas pessoas que se ligavam na política na época, elas também tinham acesso, não estou falando de todos, mas a grande maioria, eram pessoas que tinham acesso. Eram pessoas que tinham uma certa condição financeira, mas o trabalhador pobre, gente, ele está tentando sobreviver. E isso não mudou até agora, sinceramente. Por que você não vê uma pessoa revoltada com a política atual? Sabe, a polícia militar numa ação completamente desastrosa e assassina. 9 jovens morreram. 9 jovens morreram. Por que as pessoas não se revoltam contra isso? Porque as pessoas estão pegando ônibus 4 horas da manhã, pegando perrengue, tentando sobreviver, tentando, sabe, comprar comida de amanhã. É complicado realmente quando você tem essa vida sempre pensando no amanhã, tentar ver o total, a estrutura, né? A maioria das pessoas não conseguiam. E é por isso que muita gente olha para trás, e também tem um sentimento de nostalgia que é muito comum, é muito estudado na história, de você olhar para trás e falar, bom era antigamente, quando na verdade você sabe que não era. Né? Era jovem. Você só era jovem e chato, só isso. E aí o Brasil ele tem esse slogan, né, que, como eu falei, pouco dialoga com qualquer mentalidade, com qualquer atribuição democrática, que é ame-o ou deixe-o. Não tá bom para você? Vai embora. Entende? Fala, pô, não tá bom para mim, vamos melhorar, né? Porque acho que não tá bom para mim, não tá bom para um monte de gente. Vamos dialogar e vamos começar a melhorar isso aqui. Mas não era a mentalidade que se queria. Não questione. Porque a mentalidade militar ela é essa. Não é de que... Você vai questionar o militar? Você tá lá no quartel, o militar manda... mas eu tô achando, coronel, que se fizer... Mano, você já vai pagar... Você não termina essa Você não termina essa frase. Não existe isso. Né? Você não nasceu para pensar. Exato. Nasceu para trabalhar. Pensar é um exercício perigoso. Mas você tem esse período do milagre econômico que vai ter essas duas questões. Ao mesmo tempo que eu falei, né? Um aumento da repressão.
ao mesmo tempo que você tem a propaganda dizendo que o Brasil está bem, que o Brasil alcançou o patamar de primeiro mundo, você tem também o aumento da repressão. A gente pode falar de um dos movimentos mais importantes quanto à luta armada no Brasil, que é a do Araguaia, que efetivamente acontece em 1972, é isso? 1972. Começa em 67. E aí, até a organização de tudo, inspirados, né? O movimento do Araguaia era um movimento do PCdoB, quem diria? Quem diria o PCdoB? Que rachou para fazer isso. Rachou, verdade. PCdoB rachou. Governo Geisel, pessoal. Bem, por que os militares começam a arregar? Tá? Porque além da pressão das ruas começar a ficar um pouco mais intensa, esse milagre econômico dura pouco tempo. Em 1973, você já tem a primeira grande crise do petróleo no mundo. E acontece o que sempre acontece com o Brasil quando o petróleo entra em crise. A gente está lá no céu e vem para o inferno. Porque o petróleo é commodity. Commodity é um preço estipulado pelo mercado mundial. Às vezes um barril de petróleo está custando $80 e você está lá, estourando, né? Pô, dinheiro pra caramba. Mas aí é o que muitos economistas explicam, né? No começo, por exemplo, no final do governo da Dilma, um barril de petróleo estava custando um pouco mais que $30, sabe? Então ele cai muito de preço. E aí uma economia que é voltada totalmente nisso, nessa exportação, fica totalmente prejudicada. E aconteceu a mesma coisa aqui com os militares, o governo começa a quebrar, a pressão começa a aumentar, e aí eles resolvem fazer uma abertura do regime. E o cara que vai começar a anunciar isso é justamente o Geisel, né, que vai governar de 74 a 79. Contudo, essa abertura ela não vai acontecer assim, ó, beleza, não deu certo, tá? Bora cada um seguir seu caminho. Ela precisava ser lenta, gradual e segura. Ela não vai acontecer novamente de um dia para o outro, ó, amanhã é democracia, valeu pessoal, tô indo embora. Não, eles só seguraram que ela fosse feita de forma lenta, gradual e segura. Nas nossas aulas a gente até usa esses termos emprestados da biologia, sístoles e diástoles, por quê? Quem lembra disso é justamente da circulação, o coração usa também, que é justamente esse ato de você abrir e fechar, né? Eles vão utilizar basicamente essa prática. Você tem, por exemplo, em 1978 o fim do AI-5, mas você que é uma abertura, mas você tem, por exemplo, o pacote de abril de 77 que vai fazer algumas demandas terríveis ali, que são retrocessos. Por exemplo, os senadores, eles vão ser sempre 1/3 indicado pelos militares. O que perdem de novo, né? O que eles garantiam, a maioria sempre. Então, justamente porque eles perdem de novo e eles fazem esses retrocessos. Então, eles abrem um pouco. Sabe o que é que você solta um cachorro na corrente? Quando você solta o cachorro, ele está lá na corrente. Então, você vai limitando. Isso vai ser sempre de forma gradual. Por quê, gente? A gente explica isso aqui depois no governo Figueiredo, né? Que é o que vai dar, de fato, a abertura aqui. O João Figueiredo, ele assume em 1979 e vai até 1985 com o final da ditadura. A lei de anistia, assinada em 1979, os exilados, as pessoas que foram expulsas, né, as pessoas que estavam sendo ameaçadas, que não estavam se sentindo confortáveis no período militar, elas podem voltar. Só que essa lei de anistia, ela vai ter um detalhe importante, que isso é o nosso problema até hoje. Foi o que nós falhamos demais, principalmente, talvez aqui em 79, por os militares ainda estar no poder, mas é o que dava. Mas depois, em 85, a gente deixou isso passar e deixou isso passar muito assim.
que é o quê? Essa lei da anistia, ela seria ampla, geral e irrestrita. O que vocês entendem por isso? Sim, os exilados poderiam voltar. As pessoas que, segundo os militares, atentaram contra o sistema, poderiam voltar. Porém, os militares que cometeram torturas, que cometeram crimes, eles também entrariam nessa lei de anistia. Eles não seriam julgados pelos seus crimes. É o caso que o Bolsonaro quis com essa conversa de tirar... Qual que é o nome? Isso. É bem parecido. Sim, sim, dá para falar que é. Mas é uma pessoa não ser responsabilizada pelo aquilo que aconteceu durante aquele período. Tudo bem? Só que aconteceram coisas terríveis. Né? Nos porões dos DOPs, na própria Guerra do Araguaia. Mulheres eram estupradas na frente de seus filhos, na frente de seus familiares. Coisas aqui que, se a gente começar a falar, você não entende como um ser humano realiza aquilo. Tem um texto da Miriam Leitão, que ela tinha 19 anos, estava grávida. Além dela ter apanhado tudo mais, colocaram ela numa cela escura com uma cobra dentro. E deixaram lá, ela não podia se mexer para não chamar a atenção da cobra. Então era uma das assim, coisas que eu li. Até colocar ratos dentro da vagina de mulheres. Era de uma desumanidade. Essas pessoas deveriam ser julgadas, elas deveriam ter sido presas. Vários países na América Latina que também passaram por ditadura fizeram isso. Né? Uruguai, Argentina, Chile. Porém, aqui no Brasil a gente optou pelo deixa pra lá. E aí também com a lei da anistia volta que é o pluripartidarismo, novos partidos começam a se formar nesse período. E reacende, porque assim, os militares, eles não são homogêneos. Eles não pensam igual. Existem alas, existem os que são ruins e os que são mais ruins ainda. Desculpa. Mas nesse período a gente consegue falar só isso. Mas existe a linha dura, que era essa ala mais conservadora do regime, que não queria abrir mão, não queria abrir o processo para a democracia, e que ela vai, através de alguns atentados, né, a carta-bomba à Ordem dos Advogados, o atentado no Rio Centro, quando acontecia um show de MPB em comemoração ao Dia do Trabalhador, tudo isso vai ser atribuído, falar, olha só, a esquerda está voltando, o medo comunista. Gente, toda vez que alguém falar, que a gente tem que combinar um negócio, toda hora que alguém fala assim, ó, mas e se os comunistas voltarem, você está liberado a bater na pessoa. É isso. Ela vai passar a mão na sua bunda. Certeza. Porque, gente, é a coisa mais fajuta da face da terra. Isso foi utilizado em todo momento republicano para alguém dar um golpe. Todo momento surgiu uma carta, todo momento surgiu um atentado, as histórias, né, da União Soviética. Era sempre essa brisa eterna com os comunistas e tudo mais. E aí a gente viveu esse cenário aqui, né, dessa linha dura dos militares tentando não realizar o processo. Contudo, em 1984, chega o grande momento de decidir, né? Os militares, eles não queriam que as eleições fossem diretas. Novamente lembrando, essa abertura deveria ser lenta, gradual e segura. Não vamos abrir já para o povo votar já de primeira. Só que existe uma grande mobilização, que vai ficar conhecida como direta já, que acontece em 1984, que é artistas, intelectuais, jogadores de futebol, saudade desse tempo. Hoje Eles, tá foda. Hoje os caras pintadas, eles vão para a rua para justamente tentar exercer seu direito de votar de forma direta para presidente depois de tanto tempo
sem votar para presidente. Era algo óbvio, né? Pô, se o regime vai acabar, por que não já fazer uma eleição e a gente escolher o nosso presidente? Mas não foi assim que aconteceu. A eleição direta, ela deveria acontecer pela essa emenda Dante de Oliveira, mas ela não é aprovada. E em 1985 acontece a eleição indireta, ou seja, novamente os parlamentares vão indicar um presidente, só que ele não seria militar, ele seria civil. E quem ganha é esse tiozinho aí também, que já morreu. Que, aliás, morre antes de assumir. Ou matado. Que é o Tancredo Neves. Você já deve ter ouvido esse sobrenome, né? Neves. Thiago Neves. Aécio Neves. Cocaína. Acontece. Mas ele morre antes de assumir, tá? E quem fica como o primeiro presidente civil depois de todo esse período militar é o José Sarney, gente. Poeta. Ele tem um livro de poesia, por favor, vão lá e leiam. Você vai ver que você não é tão ruim assim para fazer poesia. Tem um vídeo dele falando inglês também, clássico. Que é muito bom também. Ele falando num congresso latino-americano. Gente, deu mais ou menos para desenhar aqui, porque agora o Beto ele vai falar de músicas referentes a cada período períodos mais importantes, e aí ele vai dialogar com esses períodos, para a gente entender um pouco sobre como a classe artística estava se movimentando, como as ideias estavam se movimentando. Mas ficou alguma dúvida sobre tudo isso aqui que eu acabei de falar? Porque normalmente uma pessoa normal faz essa aula em pelo menos umas 3 aulas, tá? No mínimo. Então eu tentei resumir aqui para vocês de forma bem grosseira. Em registros, onde morreram mais pessoas nesse período? Foi no Médici, no Geisel? Dizem que foi o pior. O Médici. 69 a 74, acho que foi mais pesado. Foi o maior período de repressão. Porque na verdade, se a gente for ver, quem mais morreu durante a ditadura militar foram os indígenas, né? Provavelmente mais de 10 mil indígenas foram assassinados nessa época. E não consta, por baixo. A gente tem certeza do número de 8.341. Assim, tem certeza. Aí a partir daí a gente não sabe. E é bem nesse período do Médici que tem a tentativa da Transamazônica. Que aí é quando eles baixam o rei, assim, usam helicóptero, bomba, caramba, pra matar índio. Então, esse período no Médici acho que é o que morre mais gente. E está registrado quantas mortes na ditadura? Dizem 400. 434 são as confirmadas. Mas tem que lembrar que eles queimaram arquivos, etc. É muito complicado num período onde a mídia não podia estabelecer com liberdade suas funções, você acertar números, gente. Os vários historiadores tentam, através de um trabalho intenso aí com Comissão da Verdade, né, até aquela busca pelaquela ossada encontrada em Perus para tentar ver ali quem eram essas pessoas, remontar ali aquele quebra-cabeça. Mas é muito complicado. Quando você não tem a liberdade de expressão, a mídia livre para poder exercer sua função, é muito complicado você acertar mesmo números.